Bom, deixa eu apresentar em primeiro lugar o Delcides, né? A gente vai fazer um bate-papo hoje, muito descontraído, né, Delcides? Fazer É, uma conversa com o pessoal. E o Delcides é doutor em antropologia social pela Unicamp, Universidade de Campinas, e é professor na Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Pernambuco. Então ele está ali na divisa entre Juazeiro e Petrolina. Deve circular naquele contexto. E o Delcides também é coordenador do grupo Crises, que é o Laboratório de Antropologia, Filosofia e Política. Então, Delcides, para a gente começar, eu queria saber como é que está a sua vida por aí nesses tempos de pandemia, como é que você tem se movimentado, como é que está esse campo de pesquisas, e aproveitar para pedir para você explicar o que é o Crises, o que esse grupo é, discute, quais são as contribuições. Fique à vontade. Muito obrigado, tá bom. Delcides, por sua presença aqui. Valeu, Teles. Bom, primeiro, como é que está a situação aqui, né? A gente não tem como ficar bem, né? A gente está passando por um momento realmente muito delicado, que exige diversos cuidados. A cidade teve um aumento de casos nos últimos dias por conta de uma abertura do comércio, e aí já foi fechado novamente, porque realmente os cuidados precisam estar sendo conscientizados para as pessoas, né? Enfim, nem sempre todo mundo tem realmente essa preocupação, né? Então estava tendo muito desrespeito, muitos exageros nos comportamentos, e aí precisou voltar às restrições, né? Bom, eu estou tentando trabalhar, produzir algumas coisas, escrever, aproveitando para ler alguns textos, né, alguns livros, artigos, coisas que eu estava esperando para trabalhar. Acabei aproveitando esse período para fazer um canal do YouTube de antropologia, que, enfim, né, era uma coisa que eu acalentava há um bom tempo e deu certo de conseguir fazer. E estou, enfim, escrevendo, participando de bancas, né, reuniões toda hora. Parece até que proliferaram as reuniões nesse período. Então a gente sempre tem alguma coisa para fazer, né? Muitas lives acontecendo, eu tentando acompanhar algumas delas, e que também, assim, é muita coisa, né? A galera comprou a ideia de fazer live, de debater, e a gente não tem mais nem controle disso, né? Não para de acontecer. É isso, então, em linhas gerais, eu estou tentando aproveitar para colocar em ordem as leituras, produzir artigo, trabalhar o canal e, claro, acompanhar mais de perto o desenvolvimento, né, da minha bebezinha, da Maria Flor, e curtir a casa, a família também. Essas coisas a gente tem que tentar aproveitar ao máximo, né? Bom, sobre o CRIS é um grupo, na verdade, bem heterogêneo de pesquisadores que envolvem filósofos, envolve antropólogos, mas também geógrafo, e, enfim, na verdade o nosso trabalho é produzir reflexões que tomem, né, eu acho que é o que nos une, na verdade, que tomem o nosso tempo contemporâneo, aquilo que nós nos tornamos, como objeto de reflexão, sob várias perspectivas. Então, cada um vai abordando de um ponto de vista. Então, tem pesquisa sobre linguagem, tem pesquisa sobre vida, várias, inclusive, tem pesquisa sobre segurança pública, e tem pesquisa sobre comunidades tradicionais, e a minha pesquisa, que é recente, sobre tolerância, que é o que eu venho me debruçando já há uns 2 anos, e aí, já entrando, né, no que eu venho fazendo como pesquisador, é justamente produzindo leituras, e escrevi uns 2 ou 3 artigos aí nos últimos meses, problematizando o que nós entendemos por tolerância de um ponto de vista histórico, exegético, filológico, enfim, me aventurando, né, para além da antropologia, inclusive é o tema de hoje, né? Bom, é isso, basicamente, para a gente entrar na discussão. As disciplinas, né, teologia e antropologia, enquanto áreas de conhecimento, elas são
marcadas por ambições às avessas, né? Porque uma quer compreender os deuses e as suas criaturas, ao passo que a outra se propõe a compreender a criatura e seus deuses. Então, queria te perguntar quais são os desafios que se colocam para as duas áreas de conhecimento e se elas se tocam em algum momento nesse contato de diferenças, aproximações, desafios. Então, fica à vontade e daqui a pouco eu jogo as perguntas que surgirem aqui do pessoal. Tá bom. Bom, essa pergunta sua já, só para tratar dela, seria a live toda, né? Porque ela é a pergunta fundamental, né? Sobre o que tratam essas disciplinas e o que está em jogo, de fato, né? Numa possível aproximação entre elas, né? E pensar também os limites dessa aproximação. Então, assim, eu vou tentar, então, assim, duas coisas, né? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e vou tentar ser o mais claro possível. Então, eu vou falar com bastante tranquilidade, com bastante calma, vou tentar não atropelar para a gente conseguir que as pessoas também acompanhem, né, o que nós estamos falando. Bom, então, antes de fazer o desenvolvimento, né, das aproximações, dos problemas implicados nessas duas disciplinas, é importante, como você já colocou na pergunta, entender o que é isso que nós estamos falando como antropologia e também o que é isso que nós estamos chamando de teologia. E, é claro, só responder a essa pergunta daria uma tese de doutorado, porque o que é antropologia? A gente teria que percorrer, na história da disciplina, os diversos autores, as diversas escolas e os diversos conceitos implicados na própria definição da disciplina. Então, isso aí, só fazer isso já está muito além do que a gente pode fazer aqui numa live, que é um bate-papo. O mesmo vale para a teologia, né? Dizer o que é teologia também daria uma grande dor de cabeça para a gente, porque, inclusive, a palavra já é usada na antiguidade grega, com um sentido muito específico, e depois ela vai, apropriada pelo cristianismo, ganhar diversos, quase que inúmeros contornos e especificidades. Então, já que é tão difícil fazer definição e fazer uma definição última, né, uma definição que resolva o que é, de fato, antropologia ou teologia, eu pensei em fazer o mais convencional, o mais banal, o mais simples de tudo, que é ir olhar no dicionário, que é fazer uma consulta ao dicionário. E é em cima dessa consulta que eu quero começar a desenvolver algumas coisas. Primeiro, antropologia, ela é definida no Michaelis como ciência que tem por objeto o estudo e a classificação dos caracteres físicos do homem e dos agrupamentos humanos, origem, evolução, desenvolvimento físico e material, bem como seu comportamento, costumes, crenças sociais e etc. Se nós fôssemos fazer uma análise rigorosa desse conceito, a gente teria vários problemas com ele. Essa definição, ela carrega algumas questões que não são exatamente mais tão pertinentes para a disciplina no ponto de vista do jeito como a gente faz antropologia no Brasil. Por exemplo, a classificação dos caracteres físicos do homem. Essa atribuição da antropologia tem a ver com um ramo da antropologia, que é a antropologia física, e que é um tipo de antropologia que no Brasil não teve tanto desenvolvimento contemporâneo, né? Na origem da disciplina, sim, no século XIX, início do XX, por exemplo, pensando até Nina Rodrigues, essa dimensão, vamos dizer, das características físicas do homem era parte do objeto da antropologia. Mas, contemporaneamente, aí pensando nos termos daquilo que se chama de antropologia cultural ou de antropologia social, é a segunda parte da definição que tem um desdobramento maior, que é a questão dos agrupamentos humanos, que podem ser chamados e podem ser tratados do ponto de vista da cultura ou do ponto de vista da sociedade. Acho que eu estou falando rápido, então vou só voltar aqui a um ponto. Essa definição, que trata da antropologia como sendo uma ciência, que tem por objeto o estudo e a classificação dos caracteres físicos do homem e dos agrupamentos humanos, ela já é definida
primeiramente como ciência, e depois como uma ciência que tem um objeto. E aí esse objeto ganha essas duas faces, né? Uma face que é a dimensão física e a outra face que é a dimensão sociocultural. Tudo bem até aí? Então, essa dimensão sociocultural ela pode ser trabalhada sob várias perspectivas também. Pode ser trabalhada a partir das crenças, a partir dos costumes, a partir dos ritos e assim por diante. Bom, a disciplina antropologia, quando ela surge no século XIX, enquanto um ramo de conhecimento que se pretende científico, ela precisa, assim como todas as ciências do século XIX, se afirmar como ciência e se justificar como ciência. E, para isso, ela precisava, de fato, se defender daquilo que anteriormente era estudado pela filosofia ou pelos estudos da linguagem ou pela própria teologia. E ela precisa resguardar o seu objeto dessas análises que são consideradas, então, como insuficientes. Então, a antropologia, quando ela toma, por exemplo, a religião como objeto, ela precisa, ou os antropólogos do século XIX se veem na necessidade, no desafio de tratar a religião de um ponto de vista distinto do ponto de vista teológico. Bom, e aí a gente vai para a definição dicionaresca de teologia, que é ciência, então, mais uma vez, aparece a palavra ciência, que se ocupa de Deus, de seus atributos e de suas relações com o universo e o homem. Então, a gente tem, né, nessas duas definições, né, na definição de antropologia e na definição de teologia, algumas palavras que se repetem, e isso é bem interessante. A primeira é ciência. Então, o que a gente está pensando como ciência? É uma boa questão, daria para chamar o Gabriel para participar de uma live para discutir o que é ciência, né? Eu não me sinto em condições de problematizar adequadamente, isso fica para os filósofos, para os epistemólogos e para a galera da antropologia da ciência. Mas, de um ponto de vista mínimo, ciência tem a ver com a produção de um tipo de conhecimento, que, nesse caso, tem uma pretensão disciplinar. E eu acho muito legal a palavra disciplina, não exatamente no sentido que o Foucault usa, por exemplo, no Vigiar e Punir, disciplina como uma espécie de adestramento do corpo, mas disciplina no sentido acadêmico mesmo do termo. E o Foucault também tratou da disciplina nesses termos. Eu gosto muito mesmo de uma palestra, na verdade, a conferência que o Foucault proferiu quando assumiu a cadeira no Collège de France, que é a ordem do discurso. Esse livreto, né, é bem curto, mas ele é muito potente, né? Ele consegue, de forma bastante bem-sucedida, tanto a colocar as questões que o Foucault já havia discutido em obras anteriores, como lançar um projeto de análise dos discursos, né? E, enfim, aí tem todo um conjunto de discussões que o Foucault já havia proposto e que ele vai desenvolvendo também a partir dessa inserção dele no Collège de France. Tudo isso para dizer o seguinte, que o Foucault tem uma definição de disciplina que eu acho que pode ser bastante interessante para nós aqui. Que o que define uma disciplina seria a possibilidade de que alguns discursos ou proposições possam se inscrever num certo horizonte teórico. Isso é interessante porque é isso. A primeira coisa que uma disciplina faz é estabelecer um vocabulário, é dizer o que pode e o que não pode ser dito a partir dela. E aí é isso, né? A gente tem determinadas teorias e essas teorias balizam a possibilidade de se propor determinadas coisas ou não, de se afirmar determinadas coisas ou não. Ela serve como uma espécie de filtro da linguagem, né? Então, é mais ou menos assim, vamos para exemplificar, né? Se você encontra alguém, e aí eu vou já contrastando com a teologia, você encontra alguém que diz assim, olha, você está num trabalho de antropologia e diz que Deus fez alguma coisa. Esse tipo de afirmação, por exemplo, ele precisa ser muito problematizado dentro da antropologia, porque os referenciais teóricos da disciplina não permitem
por exemplo, que esse tipo de frase seja facilmente compreendida. Ele desloca o sentido convencional dessa frase e a situa dentro do escopo teórico da disciplina. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Se eu estou sendo confuso. Espero que tenha sido claro, né, nesse sentido. Bom, então cada disciplina, na medida em que se define como ciência, ela se define como tendo um conjunto teórico e um conjunto metodológico que estabelece diretrizes em relação a um objeto. E aí, se dirigir a um objeto é fundamental para a ciência. Definir um objeto específico para cada ciência. Era assim que funcionava no século XIX. Então, a ciência, ela tem que ter um objeto e ela tem que ter método e teoria. Essas três coisas precisam estar muito bem defendidas, né, e apresentadas. Beleza. Tem uma outra palavra que aparece nas duas definições de antropologia e teologia, né? Se ciência é a primeira palavra, ela carrega tudo isso, né, que tem a ver com disciplina, com produção de conhecimento e com modos de se produzir o conhecimento e se definir um objeto a ser conhecido. A outra palavra é humano, que no caso da definição de teologia é o homem, né, nessa definição que eu apresentei do dicionário. Então, a antropologia, eu acho que o Telles, na pergunta dele, ele já abordou tudo isso, na verdade. Então, eu vou quase que repeti-lo, né? É como se o objeto das duas fosse muito diferente. A antropologia, ela parte do homem para entender tudo mais. E a teologia parte de Deus, de alguma forma, para entender tudo mais, incluindo o homem. Então, é como se o homem que aparece na antropologia e na teologia não fosse exatamente o mesmo homem. Porque o homem da teologia é um homem entendido numa relação com Deus, né? Existe um Deus que pré-existe ao homem, e que a definição de homem, a compreensão do homem, passa pela compreensão de Deus. Isso é mais ou menos o que se chama na teologia de antropologia teológica, né? E eu lembro bem, quando eu fui fazer ciências sociais, e no primeiro período, no primeiro semestre, apareceu a disciplina antropologia, de imediato eu associei a antropologia teológica. E a antropologia teológica tem, de fato, essa preocupação de relacionar o homem com Deus, né? E de pensar que, na verdade, Deus é a condição para se compreender o homem. Na antropologia definida nos termos que eu apresentei, o homem é o próprio objeto da antropologia, não Deus, exatamente. E o homem não visto na chave dessa relação com Deus, mas visto na chave da relação da cultura. E é por isso mesmo, e volto a dizer, que se fala tanto em antropologia cultural ou social, diferente da antropologia teológica ou da antropologia filosófica, que tem também outras pretensões mais generalistas e especulativas, e, no limite, metafísicas até. Bom, enfim, eu estou simplificando muita coisa, estou tentando fazer uma apresentação inicial para a gente começar a pensar de que modo essas disciplinas se tocam ou não, né? E assim, o que eu estou fazendo aqui é muito livre, é muito solto até, né? Não tem um amadurecimento tão grande essas questões, são mais inquietações, são mais insights iniciais, que eu também nem sei o quanto eles podem ir adiante. Mas, enfim, estou colocando aqui, já que é um bate-papo nosso. Bom, então, vamos lá. Na medida em que a antropologia retira da teologia o seu objeto principal e coloca eles, vamos dizer assim, abaixo de um objeto mais geral, isso mexe muito fortemente com a própria disciplina teologia, né? A teologia se sente completamente esvaziada. E aí surge, né, dentro, vamos dizer, dessa crise da teologia no século XIX, na virada do XIX para o XX, uma série de tentativas de pensar a teologia de um modo que ela se recupere desse baque, que ela tente dialogar com essas novas ciências, com esses novos conhecimentos, que tem a ver com o positivismo, digamos assim. O positivismo, em linhas gerais, é um esforço de racionalizar toda forma de conhecimento e é produzir de forma demonstrável aquilo que se quer conhecer, né? É tentar escapar das especulações e tudo mais. Beleza.
Se Deus é retirado da teologia e se torna objeto da antropologia abaixo da ideia de cultura, a gente já tem um problema muito sério, né? Tem um Durkheim, que todo mundo conhece, ele tem uma discussão que ele é muito direto nisso. Ele diz assim que em toda a história ocidental, quando se leu Deus, poderia se entender sociedade. E é exatamente isso que faz a antropologia, a sociologia nascente, é tornar Deus, vamos dizer assim, equivalente à sociedade ou à cultura, ou até pensar Deus como uma produção da cultura. Então, esse tipo de antropologia é uma antropologia que toma o homem como construtor de mundos, e aí o próprio Deus como objeto dessa construção também. Bom, então Deus não é mais agora visto, nesses termos históricos do nascimento da antropologia, como transcendental e independente do homem. Então há uma antropologização de Deus, nesse caso. Bom, é isso, né? É uma grande celeuma que se estabeleceu, e a teologia só encontrou duas saídas, assim, de forma geral. Uma saída foi se resguardar disso tudo, se isolar desse debate com a antropologia, por exemplo, e aí produzir defesas apologéticas mesmo, né, fazer defesas dos dogmas, das doutrinas da fé, e isso deu origem à ideia de fundamentalismo. E o outro caminho que a teologia encontrou foi, de fato, se aproximar da antropologia e tentar extrair da antropologia elementos que ajudem a pensar a própria teologia. Isso tem vantagens e desvantagens. Tem uma vantagem primeira, que é fazer a teologia, vamos dizer assim, se aproximar do conhecimento contemporâneo, se atualizar, digamos assim, né? E dialogar com as ciências contemporâneas. Mas isso também tem um certo problema, porque fazer isso é colocar em xeque a tradição teológica. E aí o tipo de teologia que se pode produzir a partir dessa interação da antropologia com a teologia, ou melhor, da teologia se aproximando da antropologia, é muito diferente, vamos dizer assim, do que a teologia estava habituada a fazer. E, claro, foi muito rechaçada essa iniciativa, esse tipo de tentativa. Muito questionado, e aí essa galera passou a ser chamada de liberal, né? Porque se aproximava, por exemplo, de procedimentos sociológicos de análise da religião. E isso causou, de fato, muito problema para a própria teologia, que agora perde o seu objeto do ponto de vista tradicional e agora vê o seu objeto entendido a partir dos termos de uma outra ciência que capturou o objeto para ela. Então isso é muito estranho, né? Porque aí o quanto é teologia isso, né? Aí já vamos fazendo as provocações. Por exemplo, né? Tem muita gente que faz ciências da religião. E ciências da religião, em certo sentido, só é possível na medida em que a teologia se aproxima das ciências sociais e das ciências humanas em geral. Ou seja, na medida em que a teologia ela aceita negociar alguns pontos metodológicos em geral, mas também conceituais. E isso é um negócio não é simples para a teologia tradicional. Então, de fato, dá para entender os dois lados, né? Dá para entender aqueles que tentam resguardar a doutrina, o ensinamento, o dogma, e aqueles que aceitam negociar, inclusive, os dogmas, partindo de um outro tipo de ponto de vista analítico que tem a ver com as outras ciências, que, de alguma forma, teriam avançado para além do que a teologia estava fazendo. Eu estou falando isso e estou lembrando também do Kant, na abertura da Crítica da Razão Pura, que é um livro sensacional, né? Fiz um grupo de estudos uma vez com um amigo nosso aqui, o Alexandre, e a gente conseguiu, em meses e meses e meses de estudo, chegar a 100 páginas. Então, meses e meses, linha a linha, é um livro sensacional, mas extremamente difícil. Mas no prefácio, o Kant coloca o grande desafio da metafísica, que também pode ser pensado, e que vai ser pensado como o desafio da teologia, que é uma espécie de grande emaranhado de ideias, de debates, de argumentos, e que são muito mais compreensíveis de um ponto de vista da lógica
em que há argumentos e esses argumentos são rebatidos e eternamente rebatidos e nunca se consegue provar nada, porque é uma grande ginástica de argumentação, uma coisa um pouco nos termos sofísticos, né, de manipulação da linguagem para se defender uma determinada questão. E, no final, como a teologia se esvazia do seu objeto, ela se vê, de fato, situada nesse campo, vamos dizer assim, da mera especulação, que não pode ser provada, que não pode ser constatada, né? E a antropologia se propõe, ao menos inicialmente, conceitos que podem ser, de fato, né, ela se pretende assim, objetos e conceitos que são passíveis de teste, passíveis de compreensão. Por exemplo, cultura e sociedade. Como é que você vê a cultura? Cultura você vê naquilo que os homens fazem. Então, crenças, ritos, determinadas práticas, comportamentos. Sociedade, como é que você vê sociedade? Na medida em que as pessoas estão organizadas em grupos, em famílias, em formas de governo. Então, assim, é constatável isso. Agora, Deus, alma, céu, como é que você constata? Então, dá para entender os teólogos que defendem as coisas, porque a teologia cristã se constituiu em torno deles por quase 2000 anos, mas, por outro lado, dá para entender também aqueles que querem tentar compreender de uma forma contemporânea a teologia. Já falei demais disso, então vou só avançar mais um pouco. Os antropólogos, em geral, como eles têm essa rejeição à teologia, e essa rejeição é muito... já vem do século XIX e acompanha a história da disciplina. Então, quando a gente vê, e aí o Teles até comentou outro momento comigo, falando de antropologia do cristianismo, porque é isso, né? No final, mesmo a galera que faz antropologia do cristianismo, em geral, ela se depara com o limite que é a teologia. Então, assim, é muito interessante pensar, como faz a galera da antropologia do cristianismo, que existem diversas formas de se ser cristão. E essas formas têm muito a ver com os lugares onde as pessoas se tornam cristãs e as adaptações que as pessoas fazem daquilo que chegou como cristianismo para elas, de modos muito particulares mesmo. Então, tem muito trabalho sobre isso em tribos indígenas, em povos australianos. Por quê? Na África, enfim, vários lugares que as pessoas, elas se convertem, né? Chega o missionário, converte, mas o jeito como eles entendem o que é ser cristão e o modo como eles vivem o cristianismo é muito diferente um do outro. E é por isso que essa antropologia do cristianismo é necessária, né? Para entender a diversidade das formas de se ser cristão. Mas eu acho que ainda fica faltando um pouco. Eu até conversei com o Teles há um tempão atrás sobre isso. Fica faltando um pouco de teologia nessa antropologia. E aí, enfim, posso até ser mal compreendido ao dizer isso, mas é porque, às vezes, o que falta para o antropólogo é conhecer minimamente alguns conceitos da teologia que são fundamentais para se compreender os modos de se ser cristão. Porque, às vezes, aquilo que parece ser uma grande novidade já é alguma coisa que estava prevista na própria definição dos conceitos teológicos. Então, eu acho que a teologia pode contribuir desse ponto de vista inicial já. Ou seja, e aí eu vou para um exemplo, né? Primeiro um exemplo histórico do século XIX, para realçar isso, né? O quanto a antropologia deve à teologia, quer dizer, ela deve, nesses estudos de antropologia do cristianismo, seria enriquecedor para o debate antropológico, conhecer melhor a teologia. E no século XIX, e pouca gente se lembra, a Mary Douglas, por exemplo, ela diz no século XX, mas ela se refere ao século XIX, de que a antropologia nasceu nos púlpitos protestantes. É estranho ouvir isso, mas ela diz que o fundador da antropologia foi um teólogo. Eu gosto muito dessa discussão, eu acho muito interessante o que ela faz. É um livrinho chamado, um livrinho nada, né? É um clássico chamado Pureza e Perigo, e ela faz uma enorme homenagem a um pastor chamado Robertson Smith. Esse cara, ele era da Igreja Livre da Escócia, ele foi, no final das contas, excomungado da igreja, ele foi expulso,
por defender algumas coisas que não eram convencionais. A primeira, ele escreveu um verbete para a Enciclopédia Britânica, dizendo que a Bíblia deveria ser entendida como um documento histórico. E, claro, isso não foi muito bem-vindo. O segundo ponto das defesas dele tem a ver com uma atuação que exerceu como professor e proferiu aquilo que ele chamava de preleções. E ele escreveu algumas preleções, e o nome das preleções se chamam A Religião dos Semitas. É uma das preleções que ele proferiu. E lá ele lança diversos conceitos sociológicos para entender o judaísmo antigo. Por exemplo, a discussão que ele faz sobre sacrifício, e aí ele trata de uma dimensão sociológica, ele fala, por exemplo, de tabu, ele discute profanação, ele discute regras, ele faz uma análise muito primorosa, e ao que tudo indica, uma das primeiras análises tão cuidadosas do ponto de vista de compreensão do texto bíblico como sendo produto de uma sociedade, de um tempo. A Mary Douglas chega a dizer, inclusive, que a dívida que o próprio Durkheim tem ao Robertson Smith é quase impagável, porque ele se apropria muito dos conceitos que o Robertson Smith levantou, por exemplo, sagrado, profano, tabu, as proibições, as regras positivas, então uma série de conceitos que o Durkheim usa e que, de alguma forma, advém do pensamento do Robertson Smith. Bom, isso é um ponto. E agora, quando a gente vai contar a história da antropologia, particularmente no Brasil, a gente nunca lembra do Robertson Smith. Eu não conheço nenhum programa de introdução à antropologia que trate dos evolucionistas e que inclua o Robertson Smith, que, aliás, até nesse ponto ele era um cara muito para frente, porque ele não pode ser enquadrado como um evolucionista tradicional, como um evolucionista do tipo Fraser, do tipo Morgan ou do tipo Taylor. Ele é muito diferente desses caras e, ao mesmo tempo, contemporâneo a eles. Então, é muito interessante porque a antropologia tenta esquecer esse homem, por que ele é tão ignorado, sendo que ele antecipou diversas questões. Será que não é porque, no final das contas, a antropologia continua tentando se afastar da teologia a ponto de esquecer um autor desse tamanho, né, dessa grandeza? Por que incomoda tanto a antropologia essa aproximação possível com a teologia? E aí eu tô falando demais, né? Eu achei que eu não ia conseguir falar nem 20 minutos, porque eu não tô tão bem, assim, eu tive um pouco de mal-estar hoje durante o dia. Mas, Teles, me interrompe, por favor. Antes só de você me interromper, eu tô aqui com um livro aberto, o livro do Marcel Mauss, uma coletânea, na verdade, e tem um artigo dele, que na verdade era a tese que o Marcel Mauss nunca terminou, que se chama Prece. E eu gosto muito desse texto dele, porque ele problematiza a teologia. Ele diz explicitamente, e assim com todas as letras mesmo, que a teologia ela tem um sério problema. Ele elogia, diz que os teólogos foram os primeiros a discutir a oração, a prece, mas ele diz que a prece, do ponto de vista teológico, sempre foi pensada como parte da espiritualidade do próprio teólogo. Quer dizer, o teólogo, ele olha para a religião, olha para a prece de dentro. Ele olha como parte da religião. Ele não se afasta. Essa é a crítica que diz o Mauss. A teologia tem, antes de tudo, uma finalidade prática, que ela visa ser uma diretriz litúrgica, por exemplo, com relação à oração. Então, a pergunta dos teólogos é menos o que é a oração e muito mais qual é a oração certa, qual é a oração correta, qual é a oração adequada. E toda a discussão, e claro, eles podem catalogar, eles podem fazer diversos levantamentos, mas eles vão sempre contrastar essa concepção que eles possuem de teologia, de oração, de Deus, com aquilo que aparecer. Eles não são capazes, diz o Mauss, de fazer, por exemplo, um trabalho comparativo, porque toda comparação que eles produzem tem uma referência, que é uma referência de superioridade da tradição cristã em relação a todas as outras. E ele chega a elogiar e dizer, olha, os teólogos avançaram nesse sentido, fizeram levantamento de diversas formas de religião,
isso é mérito, mas eles esbarraram nesse limite que é próprio da teologia, que tem a ver com ver a religião de dentro. Bom, se é um problema ver a religião de dentro, o que a antropologia faz é ver a religião de fora, é a proposta dela. E ver a religião de fora é importante, de fato é importante, porque aí você não se deixa levar por crença. Essa palavra crença é uma palavra muito importante na tradição antropológica, porque é aquilo que os antropólogos mais devem evitar e que os teólogos mais deveriam buscar desse ponto de vista, né? É aprimorar a crença. Então, o antropólogo não pode acreditar como os nativos, né? Vamos dizer assim. Ou ele não pode acreditar nas religiões. Ele tem que acreditar na humanidade, no limite, né? Ele tem que levar a sério a humanidade, mas não a religião, nesse sentido. E por isso mesmo, os primeiros grandes trabalhos de antropologia, tratando de religião, tratavam a religião de um ponto de vista de uma ilusão, de superstição, aproximava a religião da magia e coisas do tipo. Quer dizer, religião é aquilo que deve, de alguma forma, ser superado. Superado pelo pesquisador, mas superado enquanto fenômeno histórico também. Bom, para não delongar mais em relação a isso, a gente poderia dizer, mas às vezes não falta para a antropologia, e essa era a questão que eu estava abordando com relação à antropologia do cristianismo, também ver a religião de dentro, né? E a gente tem, na tradição antropológica, toda a defesa da observação participante, do envolvimento do antropólogo no campo, mas, quando se trata de religião, a coisa sempre pede um pouco mais de cuidado, porque o antropólogo não pode crer, ele não pode se envolver a ponto de crer. Tem várias discussões sobre isso, né? Vários antropólogos, por exemplo, foram estudar terreiro e acabaram se tornando pais de santo, iniciados e tudo mais. E isso sempre foi visto com uma forma bastante interessante na disciplina. Mas um pastor antropólogo, isso não cola muito, né? Não cai muito bem. Né, porque é justamente esse negócio de que ele pode crer em outra religião, mas não no cristianismo, ou melhor, não no protestantismo, porque a gente tem na história da sociologia da religião, por exemplo, diversos intelectuais que eram padres e que eram sociólogos, e isso não produziu grandes críticas, a não ser um trabalho do Pierucci tentando denunciar toda essa relação profunda que os estudos de religião no Brasil têm com a própria religião. Então, de um lado, o afastamento é importante, porque a gente não se deixa a gente não se deixa levar por uma apologia de religião, mas, por outro lado, o afastamento demasiado, ele produz também os seus problemas, que a gente não enxerga a religião de dentro. E, por isso, a teologia pode ser tanto uma contribuição do ponto de vista de um objeto, né, tornar a antropologia uma ciência que também estuda a teologia, né, muita pretensão, mas tornar a teologia um objeto da antropologia. Isso é um lado. O outro lado é pensar as contribuições que os teólogos deram à antropologia. Os teólogos, nesse sentido, eles têm cada vez mais, né, enfim, alguns teólogos se aproximado da antropologia sem muitos problemas com isso. Eles têm, por exemplo, tido muita tranquilidade, digamos assim, em questionar todo o universalismo cristão. Tem uma vertente da teologia que se chama teologia do diálogo interreligioso. Eu acho muito interessante o que essa teologia faz, que é trazer a antropologia para dentro, ou a chamada teologia do pluralismo religioso, que mais ou menos, com diversas nuances entre eles, estão preocupados em entender o cristianismo como uma religião entre outras religiões. E na medida em que as religiões podem colaborar entre si para o melhor desenvolvimento, para o aprimoramento do homem, né? Enfim. Então tem esse lado, né? A teologia tem talvez um pouco mais, não a teologia em geral, mas os teólogos têm um pouco mais tido essa humildade, digamos assim, de reconhecer as contribuições da teologia, então tem uma vertente admirável nesse sentido, e a antropologia tem escondido esse negócio, tem se afastado disso, para negar, inclusive, a presença da teologia nas definições de religião. Tem um debate muito legal, que foi um debate entre um antropólogo chamado Clifford Geertz e um outro antropólogo chamado Talal Assad, que é um debate, enfim, que não dá para recuperar aqui, mas, em linhas gerais,
uma das críticas que o Talal Assad faz à definição de religião, e ele faz a definição de religião que o Geertz usou, mas que se estende para toda a definição antropológica de religião, que é o fato de que, no fundo, não só a terminologia, mas o jeito, o modo como a antropologia trata a religião, ainda guardam os resquícios da concepção cristã e da teologia cristã da religião. É muito doido, né? Muito doido mesmo isso. Eu estou trabalhando com essas coisas da tolerância e eu me debruço, eu não canso de ler, não canso mesmo. Eu comprei agora mais 2 traduções diferentes da Carta da Tolerância do Locke. Eu acho que eu já estou indo para a 5ª tradução, porque eu vou lendo cada tradução dessas e enriquecendo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o Locke, na Carta da Tolerância, ele faz uma divisão muito interessante, que é a questão das crenças e dos ritos. E ele está falando do cristianismo. E quando a antropologia nasce, no século XIX, ela se apropria desse vocabulário. Tem muita gente, inclusive, na antropologia da religião, que tenta se afastar de conceitos que, na medida em que eles percebem que esses conceitos vêm da teologia, e eles tentam negar e criar outras alternativas. Porque, por exemplo, a noção de conversão é uma noção cara à teologia, ela foi usada por muito tempo nas ciências sociais para se referir justamente à adesão de uma pessoa a uma religião. Ou seja, conversão é uma mudança de religião, é a aceitação da fé e dos dogmas e dos ritos de uma determinada religião que antes não eram aceitos. Bom, muita gente diz que essa noção de cristã de conversão, ela implica numa ruptura. E se a gente for olhar, de fato, né, é um antes e um depois, né? Toda vez que fala isso, eu lembro daquela música de igreja, né? Que foi numa segunda que Jesus tocou, aí, porque você tem o dia, você marca o dia em que a sua vida mudou, né? A coisa da nova criatura. Só que essa galera da antropologia do cristianismo, por exemplo, percebeu que em diversos lugares não acontece essa concepção de conversão, e de que os missionários ficavam bastante frustrados com isso, porque as pessoas não aderiam à fé cristã do jeito como a teologia propunha, ruptura, abandono de uma vida antiga. Eles faziam misturas, e essas misturas incomodavam os missionários e intrigavam os antropólogos. E por isso muita gente abandona, de fato, a noção de conversão como uma categoria para a antropologia. Então é isso, né? Como limpar, esse é o desafio que os antropólogos se debatem o tempo todo. Como limpar, como purificar a antropologia da teologia. Como fazer um tipo de análise antropológica que não seja confundida com teologia, porque não pode, como eu estava dizendo, os limites das disciplinas. Então, você pode até tomar a teologia como objeto da antropologia, mas você não pode se deixar levar pelo discurso teológico, porque isso contamina a antropologia, né? Você não pode ser confundido como um teólogo. Eu já assisti bancas, participei de uma banca, inclusive, que eu ouvi isso. A pessoa considerou como uma crítica destruidora, avassaladora daquele trabalho, dizer que não sabia, depois de ler o trabalho, se era teologia ou era antropologia. E aí eu fico, ou dizer até que parecia mais teologia do que antropologia, sendo que o trabalho era desenvolvido no âmbito da antropologia.